o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Quero falar com os irmãos nesta tarde sobre a hermenêutica do amor. Sobre a hermenêutica do amor. Está aqui na tela e os irmãos que estão acompanhando, você pode também ver na sua Bíblia, livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler esse texto em nome do Senhor. Diz assim: queridos, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E o conhecimento de Deus em vez de holocausto, diz essa versão, a minha diz mais do que holocaustos. Essa é a palavra de Deus. Queridos, porque só pode baixar um pouquinho o fundo, não é, o fundo do piano. Porque a hermenêutica do amor, não é? Em síntese, minha intenção, minha pretensão não é, e nem passa disso, não é querer dar uma aula de hermenêutica ou de teologia para os irmãos, mas simplesmente usar esse recurso, não é? Para que nós possamos fazer uma leitura do amor pela via da hermenêutica, né? E o que é hermenêutica? A hermenêutica, em síntese, é a arte de interpretar os textos. A hermenêutica é a arte, em síntese, né? É bem vasto o conceito, mas para ficar bem sucinto, bem claro, a arte é o recurso que a gente utiliza para interpretar os textos. E a hermenêutica não se aplica simplesmente para as ciências teológicas. A hermenêutica é usada no direito, é usada na história, é usada na filosofia, não é? Nas artes. Onde tem uma ciência e se usa dos recursos de textos, de literatura, a gente utiliza a hermenêutica para ter melhor o entendimento do texto, não é? E para fazer uma boa hermenêutica do texto, nós precisamos usar recursos que vão nos ajudar a ampliar a nossa visão para fazer aquela leitura, para ter o entendimento. Perguntas, por exemplo, quem escreveu esse texto, não é? Para que haja uma boa interpretação, precisa fazer essas perguntas. Quem escreveu esse texto? Para quem? Olha, quem escreveu esse texto? Para quem esse texto foi escrito? Para quem esse texto foi escrito? Em que época esse texto foi escrito? Esse texto vale para os nossos dias, não é? Esse texto vale para os nossos dias. Esse texto tem um contexto pela qual ele foi escrito. Por exemplo, tem toda uma problemática, não é? Na questão do cabelo e do véu, não é? Lembra disso? Tem igrejas que tem que usar o véu. Tem que usar o véu porque a Bíblia diz que lá as mulheres em Coríntios, o apóstolo Paulo mandou colocar o véu. Igrejas que utilizam o véu, todas elas não entendem nada de teologia. Todas elas. Eu sei que estou dizendo. Por quê? Porque se utilizasse do recurso da teologia e da própria hermenêutica, eles iriam compreender em que contexto foi escrito a questão do véu. E pode ver, por exemplo, igrejas que utilizam véu, igrejas mais radicais, elas inclusive são avesso à teologia, porque dizem, a letra mata. Não é isso? Já ouviram dizer isso, né? Porque existe um texto sobre isso. Mas tem que entender o contexto porque foi escrito isto. E para que foi escrito isto. Outra coisa, quando se utiliza dessas perguntas na hermenêutica, se tem o entendimento esse texto é válido para os nossos dias? Esse texto pode ser aplicado em nossos dias? Quando você utiliza desses recursos e dessas perguntas para você entender e fazer uma boa hermenêutica, te clareia e você faz e consegue ter uma boa interpretação do texto. Pastor, o que isso tem a ver com o amor? Tem a ver
que a minha intenção é usar o recurso da hermenêutica para nós fazermos uma boa leitura do amor. Do que é o amor, pelo viés da hermenêutica. Amor, o que era amor? Amor é uma coisa que dá aqui dentro. Amor é uma coisa que dá borboletas. Amor é quando eu olho para alguém e brilham meus olhos. Amor é saudade. Aí as pessoas fazem uma confusão com amor. Inclusive a propaganda do Mac, uma das propagandas do McDonald's é: eu amo tudo isso, não é? Aí traz um amor para o nível de amar um hambúrguer. Olha só que nível, não é? Eu amo o chimarrão. Mas quando você vai fazer uma boa leitura do amor, você compreende que o amor é muito amplo. E o amor, por exemplo, tem a ver com serviço, com doação. O amor, ele é a dedicação sublime. Ao longo da história do Império Romano, muitos senhores de escravos, em algum momento os seus escravos eram tão excelentes, que alguns deles liberavam os escravos e diziam: você é livre, você não precisa mais me servir, eu sendo o seu senhor e você é meu escravo, siga a sua vida. Muitos escravos, eles diziam: eu amo tanto o senhor, eu amo tanto a sua casa, eu quero continuar aqui, eu quero continuar com vocês, porque eu passei a amar vocês. E aquele escravo não queria ir para a casa de um outro senhor, não permitia que ninguém falasse do seu senhor, e ele continuava ali naquela casa. Então veja, o amor é essa dedicação que vai para além do sentir ou não sentir, mas tem a ver com essa doação. Digam amém. Digam amém. Uma outra coisa importante para nós fazermos uma boa hermenêutica do amor, para fazermos uma boa leitura, uma boa interpretação do amor, aprenda isso: olhe pelo olhar de Cristo. Se eu quero fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do amor, eu preciso olhar como Jesus olhava. Eu preciso olhar com as lentes e com os olhos do Cristo. Eu preciso ver o amor como Jesus via o amor. Jesus não via o amor como um negócio. Você me dá e eu te dou. Não é como alguns casais: como você não me ama, eu não te amo. Não é como algumas pessoas: como você não gosta de mim, eu falo mal de mim, eu te odeio. Não, não. O amor está para além disso. Inclusive Jesus chega a dizer: se você amar os teus amigos, quem lhe quer bem, você não compreende o amor. Porque amar os amigos é fácil. Eu quero ver agora é você amar os seus inimigos. São palavras de Jesus. Então quando você faz uma leitura, faz uma hermenêutica do amor, olhando como Jesus via, você vai ter uma boa interpretação do que é o amor. Você vai fazer uma leitura evidente e clara do que é o amor, olhando como Jesus olhava. Um exemplo disso, eu falei em um dos cultos pela manhã, eu acho que nos das 10, em Lucas capítulo 10, só anote, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25 ao 37, nós temos a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, acho que foi no culto das 10, na parábola do bom samaritano, Jesus, ele vai falar do que é o amor, nos trazendo o exemplo do funcionamento do levita, do sacerdote e do bom samaritano. Eu disse a vocês que no começo o amor, ele é uma doação, ele é a entrega, ele é o servir. E aí diz pela manhã que o levita passa pelo bom samaritano, pelo homem que está à beira do caminho, que foi assaltado, ele segue e ele diz: que pena, tadinho desse homem que foi assaltado,
que foi pego aí por alguém, está aí nesse canto moribundo, mas eu estou atrasado para ir para o culto. Eu estou atrasado para ir tocar, para ir cantar. Eu não consigo agora. Deus tem misericórdia dele, e aí ele segue o caminho. Jesus também vai dizer nesse texto de Lucas que o sacerdote vai passando, e o caminho da ida é o caminho que vai para Jerusalém. Então eles vão para o templo. Eles vão servir na igreja, no templo, na igreja do povo hebreu, do povo judeu. Passa o levita e passa o sacerdote. E quando o sacerdote passa, a mesma leitura ele tem. Pois é, né? Esse homem aí está nessa situação, mas eu preciso ir, eu vou pregar agora de tarde às 15 horas, eu não posso parar para atender esse homem agora. E vai. E aí passa um homem que não é israelita, que é o bom samaritano, que ele é de Samaria. Os samaritanos eram rejeitados pelos os israelitas, porque os samaritanos não eram um povo legítimo. Samaria se constituiu ali de muitos povos, de muitas misturas. Não era um povo de sangue legítimo, puro, como eram todos os demais judeus. E aí eles tinham uma implicância. Os judeus tinham implicância com os samaritanos desde a divisão das 12 tribos. É uma história longa. Isso é uma outra pregação. Mas é engraçado que Jesus vai chamar a atenção e vai dizer que quem parou para se doar para aquele ser humano moribundo, caído, não foi o levita e não foi o sacerdote. Foi o samaritano. Quem parou para doar o seu tempo para um outro ser humano foi o bom samaritano. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo? Não é? Quem foi o próximo daquele homem? Ali, ó. O samaritano produz uma boa ação de amor. Então escute, quando você olha pela via de Jesus, pelos olhos de Jesus, você faz uma boa hermenêutica do amor. Então o amor, para além de estar aqui com as mãos levantadas e dizendo: eu te amo, Senhor, é a minha doação, o meu serviço, o meu estender a mão para o oprimido, e não importa se é da minha igreja, se é da minha religião, se é meu amigo. Ele é muito mais do que todas essas coisas. Essa pessoa é o meu próximo. Não precisa ser da minha célula, da minha igreja, da minha religião. Ele representa para mim e para Deus muito mais do que essas coisas. Ele é ligado a mim por uma coisa que nos liga a todos. Nos liga asiáticos, americanos, europeus, latinos, todos, africanos, todos. Nós somos ligados por uma coisa importantíssima que toda a raça humana está. Sabe qual? Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todo ser humano é a imagem de Deus. Então olhe para mim você. Quando você é evangélico, quando você é católico, quando você é espírita, estende a mão um para com o outro, sem olhar nas barreiras das religiões, você estende a mão para Deus também. Só vou ajudar porque é da minha igreja. Não tenho compromisso com outra pessoa, da minha célula. Ah, se não for da minha célula, eu não ajudo ninguém. Da minha religião. É macumbeiro? Já passa assim, repreendendo Satanás. Meus irmãos, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Foram criados à imagem de Deus. Então, independentemente do seu credo, da sua religião, da sua cor, do seu nível social, quando você estende a mão para amparar, para ajudar, para ser uma bênção na vida daquela pessoa, você está utilizando do mecanismo do dom que Deus quer ser mais conhecido. Deus não quer ser conhecido pelo aquele que abriu o mar vermelho com o sopro das suas narinas. O Deus que da rocha fez sair água. O Deus que mandou as pragas lá no Egito. O Deus que faz proezas e maravilhas. Deus quer muito mais ser conhecido, muito mais do que o seu poder. Deus quer conhecido pelo atributo na qual Ele mais é evidenciado.
o seu amor. Porque Deus amou o mundo. Você me entende? Deus quer ser conhecido muito mais do que o seu amor. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá. Faça isso com alegria. No mesmo livro de Lucas, capítulo 15, uma outra forma de você olhar como Jesus olhava o amor, é quando ele vai, no versículo 11 ao 32, ele vai ensinar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma demonstração do amor de um pai para com o seu filho. Independentemente de ser um filho bom, às vezes nós somos ensinados a trabalhar pela via da recompensa. Se é um bom filho, eu recompenso, eu amo. Se é um mau filho, eu só vou punir. Mas independentemente se é um filho bom, se é um pai bom ou não, nós precisamos amar. Você me entende isso? Independentemente se nos recompensa, se nos dá bônus ou só ônus, independentemente do que o filho pode nos oferecer, se somos pais genuínos, nós amamos. Minha gente, cada dia mais a vida fica complexa. Olha, como pastor dessa igreja, tenho atendido cada caso de pais em situações complicadíssimas com os filhos. E os pais dizem assim: eu tenho vontade de quebrar pau, pastor. Eu tenho vontade de quebrar pau, pastor. Mas eu tenho que amar. Minha gente, cada situação que eu não posso descrever aqui nesse altar, cada situação que filhos se envolvem e decidem, porque chega um momento da nossa vida que a gente vai levando eles, não é? Mas chega um momento que eles vão ter que caminhar pelas próprias pernas, desejando nós que eles sigam os princípios que nós ensinamos e vivemos. Mas aí paciência, não é? Há alguns que preferem ir por caminhos tortuosos. Eu tenho atendido alguns pais nessa igreja que disseram assim: pai, pastor, vai tudo aquilo contra do que eu ensinei, do que eu disse, do que eu sou, do que eu vivo, do que eu acredito. Mas o que eu faço? Eu expulso de casa? Eu nunca mais olho nos olhos? Situações complexas, que se nós olharmos pela via natural, se a gente olhar, bom assim, não é? Fazendo uma leitura por cima da Bíblia, bom, então realmente, olha, desobedeceu, expulsa, não olha mais nos olhos. Você precisa fazer uma boa hermenêutica do amor, uma boa leitura da Bíblia, para dizer não, não é assim. O filho pródigo é um exemplo disso. Simplesmente decide um dia ir embora, não é? Já pega a herança antes e vai-se embora. E você sabe a história do filho pródigo. Perde tudo, põe tudo a perder. E no final das contas, volta para casa. Eu conheço pais que em algum momento o coração tão endurecido, tiveram um dilema com seus filhos. Eles disseram: não, aqui não entra mais. Aqui não entra mais. E a minha filha, que era minha filha, agora gosta, estava namorando um menino, agora quando vi está namorando outra menina, não quero mais aqui dentro de casa. E ao contrário, cada situação que nós já vivenciamos, você não faz ideia. Era o meu filho que não pegava uma agulha, agora deu para roubar as coisas por aí. Que vergonha, pastor. Situações complicadas, minha gente. É o filho pródigo que pega todo o dinheiro do pai e se some. E aí um dia o bonito resolve voltar para casa. Se fosse um pai como nós, o que faríamos com esse filho? Somente um pai com uma boa leitura de amor, todos os dias ele está à espera do filho. E quando Jesus faz a demonstração da parábola do filho pródigo, Jesus está fazendo uma alusão ao Pai Deus, que Israel muitas vezes o rejeitou, muitas vezes o traiu,
Muitas vezes pegou todos os bens de Deus e consumiu diante dos outros ídolos. E todas as vezes que Israel se arrependia e queria voltar para Deus, Deus abria os braços. Sabe o que é isso? Isso é um amor extraordinário. Não estou dizendo que pelo amor nós temos que ser passivos, permissivos, porque o amor não é passivo, o amor não é permissivismo, não é? O amor você não precisa permitir tudo, então eu vou aprontar bastante, e meu pai me ama, minha mãe me quer bem, vamos, né? Colocar uma casa de drogas dentro de casa, e mamãe sabe, papai sabe, e fica tudo assim. Não, não é bem assim, vamos respeitar. Cada dia o rapaz aparece com a moça dentro de casa, para dormir lá no quarto. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. Não é assim. Então escute uma coisa. Mas o que estou querendo dizer pela via do filho pródigo é que em algum momento ele fez tudo errado e se deu conta. E volta, e quando volta, o pai está a lhe receber. Alguns eruditos dizem que esse pai, o pai do filho pródigo, sempre colocava uma lamparina no terraço de casa, para quando o filho chegasse, de longe, ele soubesse que o pai estava ali a esperar. É bem possível que o quarto desse filho pródigo nunca foi mexido, a cama estava no mesmo lugar, esperando, porque o pai o esperava de volta. Você imagine se Deus não nos amasse de forma genuína, o que seria da nossa vida? O que seria de nós? Quem diz que não peca, já peca. Quem diz que não peca, já peca. E todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, Ele está com seus braços abertos para nos receber. Digam amém. Pode aplaudir a Ele com alegria. Esse é o olhar de Jesus que você deve olhar para poder fazer uma boa hermenêutica do amor. Comece com o samaritano, como Jesus disse. Comece com a parábola do filho pródigo, como Jesus disse. E ainda em Lucas 15, do 1 ao 7, Jesus vai citar, é uma relação de parábolas, Jesus vai citar a parábola da ovelha perdida. Jesus vai dizer que um pastor tinha 100 ovelhas. Lucas 15, do 1 ao 7. 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu, se extraviou, e aquele pastor, porque amava as suas ovelhas, deixou as 99 no aprisco, e foi atrás pelos vales, pelas montanhas, até que ele encontra a ovelha. E quando ele encontra a ovelha, ele se alegra, sara as feridas da ovelha, coloca sobre os seus ombros, e lhe leva de volta para o redil, para o aprisco. Olha que interessante o amor. E aí agora Jesus usa a figura de linguagem de um pastor e suas ovelhas, porque com certeza havia ali, ouvindo Jesus, muitos pastores. E aqui Israel é um Israel agrícola. Tinha muitos pastores como profissão, cuidando de rebanhos. O próprio rei Davi foi um pastor de ovelhas. Então, essa figura de linguagem era fácil de ser entendida, para entender o que é o amor. Por exemplo, meu sogro da construção civil, talvez se eu disser para ele o plano de salvação, talvez ele não me entenda. Mas se eu disser para ele, seu Dedê, a vida com Deus é como o senhor que vai construir uma casa. Por onde o senhor começa? Pelo alicerce. Ele vai entender o plano de salvação. Precisa fazer a estrutura, o alicerce, colocar o vigamento, levantar as colunas, construir uma casa. Assim uma vida com Deus tem que começar de baixo, tem que ter estrutura. Se eu disser isso para ele, com essa linguagem da construção, ele vai entender. Que Jesus maravilhoso. Não tinha um corinho? Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso, vamos lá, é esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso, é esse nosso.
Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Hilaridade! Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá! Aleluia! Aleluia! Escute uma coisa, Jesus usa a linguagem, a figura de linguagem do bom pastor e das ovelhas e da ovelha perdida, para que as pessoas possam fazer ali, seus ouvintes, uma boa hermenêutica do amor, uma boa leitura do amor. Mesmo tendo todas as suas ovelhas no seu aprisco, faltou uma, sentiu falta dela, porque todas tinham o valor uno para o pastor, o valor por igual. Todas são valiosas, são preciosas, são importantes. Jesus está demonstrando o que é um amor genuíno. Todas são valiosas. Aquela que se perdeu é preciosa, é valiosa. Isso é uma demonstração de amor. Digam amém. No mesmo capítulo 15, agora do 8 ao 10, Jesus vai falar a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Uma mulher que tinha dracmas e perde uma moeda, e perde uma dracma. E ela fica desesperada porque perdeu aquela moeda. Ela fica desesperada, não sabe o que fazer. E a dracma, aquela dracma era um penhor. Tinha um simbolismo muito grande. Era muito preciosa. Escute uma coisa, queridos. Jesus diz que ela revirou a casa. Desesperada, revirou a casa, procurando, até que ela acha aquela moeda. Ela acha a dracma. E ela chama as amigas. E faz uma festa para comemorar o achado. Aparentemente era só uma moeda, mas tinha um grande significado para aquela mulher. Tinha um valor sentimental. Algo, escute uma coisa, tem a diferença entre aquilo que é caro, não é? O quanto custa e o valor. Por exemplo, essa Bíblia, ela pode custar R$20. Não é nada, mas é uma Bíblia para mim muito antiga. O valor dela não tem preço. Lá na loja, uma Bíblia como essa pode custar R$30. É o que ela custa. Mas o valor dela, aquilo que eu atribuo a ela valor, isso sim é que é precioso. Para mim, o valor é inestimável. Isso é uma diferença muito grande. Você entende? Quando você atribui valor, é mais um culto. É mais um culto. Eu estou toda hora na igreja, é mais um culto. Para quem, sabe, vai por essa via, faz essa leitura, é mais um culto. Mas quem estima estar na casa de Deus, não é mais um culto, é o culto ao Senhor, porque eu estou na presença de Deus, eu atribuo valor ao culto. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Agora, para você fazer uma boa hermenêutica do amor, lembra que eu disse, você precisa olhar como Jesus olhava. Você precisa ver pela via de Jesus, pelos seus olhos, mas muito mais do que isso. Para se fazer uma boa hermenêutica do amor, para além de olhar como Jesus olhava, você precisa olhar para o Cristo em si. Muito mais do que olhar como Ele olhava, olhe para Ele como Ele vivia. Como Ele vivia. Quero convidá-lo para João capítulo 15, versículo 13. João capítulo 15, versículo 13. Olha só o que diz. Preciso correr com você. João 15, 13 diz: não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus está dizendo que não existe alguém
com amor maior do que este, alguém de dar a própria vida por causa dos seus amigos. Aqui Jesus nos apresenta uma boa maneira de nós fazermos uma interpretação do amor. Você se lembra que Jesus, numa ocasião, numa conversa com Pedro, Jesus diz assim: Pedro, tu és pedra. Lembram disso, desse texto? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os melhores comentaristas vão dizer que Jesus está conversando com Pedro e Jesus diz para Pedro: você, Pedro, é uma pedrinha, é uma pedra pequena, mas sobre essa rocha, e Jesus se referia a ele, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja então não está edificada sobre Pedro. A igreja subsiste e resiste porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Pode celebrar Ele com alegria, porque isso é maravilhoso. Escute uma coisa, quando Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pela vida dos seus amigos. Os melhores comentaristas dizem que Jesus está dizendo assim: ninguém tem maior amor do que esse. Para não dizer eu, para não ser egoísta. Mas Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pela vida dos seus amigos. Isso é o que Jesus dizia. Mas escute, por que eu preciso fazer uma boa hermenêutica do amor vendo a própria vida de Jesus? Porque Ele não só disse isso, Ele fez. Não é isso? Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Enquanto todos os amigos o deixaram, apenas João ficou com ele e a sua mãe. Todos os seus amigos, ele está se referindo a começar dos seus mais íntimos, 3 anos e meio. Meus irmãos, eu não posso me decepcionar se um pastor anda comigo alguns anos, depois quer ir-se embora. Eu não posso ficar, meu Deus, capaz. Não quer ficar comigo, o que eu posso fazer? Olhe para Jesus. Eu nunca andei por cima das águas. Eu nunca multipliquei pães e peixes. Eu nunca ressuscitei muitos mortos. Meu Deus do céu, olha misericórdia. E mesmo assim, o que seus amigos fizeram com ele? Olhe para Jesus, irmãos. Antes de a gente pensar e ficar, supondo qualquer situação, olhe para a Bíblia. Os primeiros amigos de Jesus foram aqueles que Ele deu a vida por eles. E aí depois, cada um. Inclusive Jesus disse assim, vão para Jerusalém. Espere a promessa de lá. Sabe onde é que eles vão? Para Galileia. Lá voltar a pegar as redes. Não tem uma música? Quem mandou pegar as redes? Eu vou voltar a pescar. Eles não entenderam nada, não aprenderam nada. Você imagine, eu não posso me surpreender com mais ninguém. Não é possível. Se eu me surpreender, é porque eu sou muito tolo. Só olhar para a Bíblia e olhar para Jesus. Pense que Jesus passou com seus próprios amigos. Jesus não apenas discursa, meus amados. Jesus, Ele dá a sua própria vida pela vida dos seus amigos. Mas olhe, por isso é importante fazer uma boa hermenêutica do amor. Porque, veja, não é simplesmente você se doar por alguém. Meus irmãos, a gente dá um rim para um filho. Não é difícil, não é? Não seria para mim. Talvez para você também. Dá o coração tudo. Agora, você daria o rim para alguém que você nunca viu na tua vida, para um traficante que levou uma bala lá e você... Alguém diz, quem sabe tu dá um rim, tu é compatível. Você entendeu? Para um filho, não é difícil. Para um amigo, não é mérito nisso. Dá metade do pulmão para a mulher, dá tudo. Nunca fumei mesmo, o pulmão pelo menos é saudável. Agora, dá um pulmão para um cara que passou a vida inteira fumando, o que tem a ver com o cigarro dele? Com o vício dele? Ele que se atenha com o vício dele. Veja como a essência do amor é diferenciada. É isso que Jesus faz. Nós não merecíamos esse amor. Os discípulos entenderam tudo errado.
A humanidade se afastou de Deus. A humanidade cega, perdida, rebelde. E mesmo assim, Deus nos ama. Manda Jesus. E mesmo sabendo que Jesus iria passar tudo que ele passou, ele morre a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém tem maior amor do que esse. Aleluia. Oh, que coisa boa. Existe um teólogo, Richard Peterson. Ele diz, no seu livro Convite à Interpretação Bíblica, ele diz: a hermenêutica do amor defende que o texto pode ser ouvido em seus próprios termos, sem ser reduzido à escala de que o leitor pode ou não entender naquele momento. Ou seja, é aquilo que Valnice Milhome, das poucas coisas que eu concordava com ela, ela dizia: o texto diz o que ele quer dizer. Quando nós fazemos uma boa hermenêutica do amor, a gente lê o texto e diz: é isso aqui. Que interpretação diferente vou usar do texto de João, capítulo 15, verso 3? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pela vida dos seus amigos. Qual outra interpretação darei? Não entendi esse texto, não sei o que ele quer dizer. Ele já está dito. Já está dizendo. Jesus está falando dele mesmo. Quem é que tem maior amor do que todo mundo? A não ser o próprio Cristo. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, vamos lá. Oh, aleluia. Faça isso com alegria. Digam amém. Digam amém. Vamos lá. Eu quero convidar você para João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. Se obedecermos os seus mandamentos, se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai, e permaneço em seu amor. É por isso que eu disse, para fazermos uma boa hermenêutica do amor, uma boa leitura, uma boa interpretação do amor, eu preciso olhar a vida de Jesus e ver como ele vivia. Jesus em todo momento obedeceu o Pai. Até nas horas mais cruciais. Tudo que ele fez não foi para o seu bel prazer, para o seu ego. O problema é que nós deturpamos o amor ou nos complicamos com o entendimento do amor é que nós queremos que as pessoas façam o que nós desejamos. Nós queremos que as pessoas elas contemplem o nosso desejo. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. O dilema é que nós queremos que as pessoas elas realizem o nosso desejo. Nós nunca queremos realizar o desejo do outro. Nós nunca queremos fazer os outros felizes. Eu preciso ser feliz. As pessoas precisam me fazer feliz. E é por isso que as pessoas são infelizes. Porque elas procuram alguém para que eles façam feliz. Meus irmãos, a pastora completa a minha felicidade. Eu já era um homem feliz. Eu sou um homem muito feliz. A pastora veio completar a minha felicidade. Minhas filhas vieram completar a minha felicidade. Pai e mãe completam a minha felicidade. Mas eu já sou feliz por natureza. Independentemente de um ou outro, eu vou ser feliz. Minha busca não pode ser nem a sua, na minha felicidade no outro. Você já precisa ser feliz. O problema é que nós queremos que o outro nos preencha e nos faça feliz. E aí nós sugamos e oprimimos os outros. O pastor, a igreja, nunca vou esquecer da irmã que me disse, quando começamos a igreja aqui, agora sim o senhor vai começar uma igreja nova, vai ser a igreja dos meus sonhos. Eu digo, não estou começando uma igreja para realizar o seu desejo. Digo, não é assim, não existe uma igreja dos meus sonhos. 5 anos depois a família foi-se embora, porque não é assim. Se a gente buscar naquele lugar a perfeição, não vai achar, não vai encontrar, querido. Em hipótese alguma.
Digam amém. Você olha para Jesus e você não o vê, ele sempre querendo fazer a vontade dele. Não, ele sempre diz: Senhor, Pai, atua. Alguém chega e diz: Mestre, opera um milagre, mostra quem tu és. Ele disse: meu pai não mandou. A própria mãe Maria diz assim: te apresenta, dá o teu cartão de visita, mostra um milagre aí. Ele diz: mas mulher, não chegou a minha hora, meu pai não me determinou. Quando ele está com 12 anos lá no templo, que chega Maria e José, que lhe pede em Jerusalém: Jesus, o que está fazendo? Ele diz: mas vocês não sabem que eu estou fazendo a vontade do meu pai? A vida de Jesus era uma vida de obediência. Meus irmãos, para além do discurso, precisamos observar a vida. Se a vida é congruente com o discurso de Jesus era de acordo com o que ele vivia. Ele sempre vai obedecer o Pai, e ele passa maus bocados e sempre obedece o Pai. No último momento da cruz, ele se sente desamparado e diz: por que o Senhor me desamparou? Mas mesmo assim ele está ali, por amor ao Pai. Isso é um amor inigualável. E Jesus diz: querem ser meus amigos? Obedeçam os meus mandamentos. Façam como eu faço. Permaneçam nesse amor. Permaneçam como eu obedeço às ordens do Pai. Eu não imponho as ordens, eu obedeço às ordens dele. Meus irmãos, se nós vivêssemos mais essa vida de nos submeter uns aos outros, do que mais mandar nos outros, nós teríamos um povo e uma igreja e um mundo melhor. O dilema é que cada um quer mandar mais. Cada um quer que a sua vontade seja mais realizada. E por isso esse mundo vira um caos. Porque cada um quer tirar um pedaço. Poucos querem colocar de volta. Poucos querem sarar. Poucos querem fazer. Esses dias fiquei muito impressionado. Eu disse no culto desse que fomos atender uma família que está vindo para a nossa igreja. E eles disseram assim: pastor, nós queremos servir na igreja. E eu achei essa expressão muito linda. Eles disseram: nós somos bem mandados. É engraçado que as pessoas querem mandar, né? Quer chegar aqui: eu sou o líder, eu sou o pastor. Eu nunca vou me esquecer o pastor Antônio Carlos. Não sei se você se lembra dele. Está lá em Mato Grosso, servindo a Deus lá. Ele ficou 2 anos sentado aqui nesse banco e não disse que era pastor. Sentadinho aqui, congregou conosco por 2 anos e não disse que era pastor. Numa conversa com ele, que eu vi aquele homem diferente ali, e não disse que era da Polícia Federal, que tinha um salário grande, que era um homem bem sucedido, sentadinho, um homem bem simplesinho. E um dia, conversando com ele, aí conversando, falou, tão, não é? Puxei a conversa, entrou no pastorado, até que ele: pois é, pastor, eu sou do ministério. Depois de 2 anos, tem gente que chega e quer dar o carteiraço: sou pastor, fiz um curso de teologia pela internet, 3 meses. É teólogo, está aqui meu diploma. É o diploma mesmo, é o diploma. O sangue de Jesus tem poder. Diga amém. A pessoa não tem que ter vergonha de ser chamado de teólogo. Não pode ser verdade, né, mano? Faz um curso de correspondência por 3 meses e diz que é teólogo. Associação dos Pastores do Brasil. O Brasil não tem nem associação de pastores. Não pode ter porque não é uma profissão. Sindicato dos pastores não pode ter porque não é uma profissão. Não pode ter sindicato. Já me apareceu cada peça aqui. Diga misericórdia. Diga amém. Eu gosto muito dessa frase, eu vou encerrar, de Santo Agostinho, que ele diz: a medida do amor é o amor sem medida. Santo Agostinho, depois do apóstolo Paulo, a maior personalidade da igreja. Ele diz: a medida do amor é o amor sem medida. Mas para mim, encerrando, aprenda uma coisa. O amor, estava dizendo a vocês, ele não pode ser um amor tolo, um amor que permite tudo, um amor irresponsável. Vou pregar no culto das 5 horas sobre o chamado à responsabilidade. Olha, o amor não pode ser irresponsável. O amor não é como os contos de William Shakespeare, famoso Romeu e Julieta. 2 famílias italianas contrárias uma à outra, Romeu e Julieta se apaixonam. Lembra da poesia
de Romeu e Julieta, não é? E aí até que em algum momento há toda uma função, eles se casam escondido e não pode permanecer casado, e o frade dá uma ideia para a Julieta: pega esse veneno que não é mortal, e aí toma ele, você vai parecer que está morta, e aí vão te deixar em paz, e você segue a tua vida. Romeu tinha passado por um boticário, comprou um veneno genuíno de verdade. Quando ele chega no local, está lá Julieta, que tomou aquele negócio só para ser um sonífero. E Romeu chega amando a Julieta e diz: morreu meu amor, não posso viver sem você. É muito tolo, né? Muito monga, né? Aquelas pessoas que correm no caixão junto: eu vou morrer também. Faz uma alarde assim, não é? Só falsidade. Outro dia está casado com outro, mas é a mãe, tá? Mas vamos lá. Aí morreu a Julieta. Aí ele: que eu não posso viver mais sem você. Aí ele pega o veneno que tinha comprado no boticário e ele diz: então não vale a pena viver, é melhor morrer juntamente com você. Aí toma o veneno e ele morre. E em seguida acorda a Julieta: Romeu, onde está você, Romeu? E o Romeu está morto. E ela diz: morreu meu Romeu, eu não posso viver sem você. Pega o punhal e se crava e morre. Mas que tragédia do Shakespeare, meu Deus do céu, que amor irresponsável é esse? Meus irmãos, o amor não pode ser irresponsável. Jesus, tudo que ele fez pelo amor, ele fez sabendo o que estava fazendo. Jesus sabia o que lhe esperava. Queridos, o amor para com Deus, para com o outro, para com sua obra, não pode ser um amor irresponsável, não pode ser um amor inconsequente. Se estamos fazendo, nós não estamos fazendo uma boa leitura do amor, uma boa interpretação do amor, em que então eu preciso dar tudo para a igreja, e aí, porque eu amo a igreja. Não é assim. Deixar a louça e o marido desamparado em casa, porque você ama a igreja, e você precisa então estar na igreja, e deixar a casa desprovida. Não, isso não é um amor. Isso é imaturidade. Cuide da sua casa, depois venha para a igreja servir ao Senhor aqui, porque quando você serve a sua família, você também está servindo o Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá, faça isso com alegria. Porque escute, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O mesmo Deus que ama, que ampara, também é o Deus que leva as coisas muito sérias. É por isso que existe um lago de fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo foi feito para o diabo, seus anjos e seus seguidores. Se a pessoa não quer seguir a Jesus, o que lhe resta é o lago de fogo. É muito sério. Não é porque a gente ama que a gente deve ser passivo, porque o amor também é justiça. Digam amém. Digam amém. Existe uma palavra em hebraico que é tsedeká. Tsedeká é uma palavra intraduzível. Tsedeká é uma palavra intraduzível. Sabe por quê? Porque ela contém os dois elementos, amor e justiça. Uma palavra hebraica. Tsedeká. Porque é complicado você juntar justiça e amor ao mesmo tempo. Mas ela existe. O amor genuíno, ele está junto com a justiça. Quer um exemplo disso? Quando você dá... Eu vou pegar aqui e vou dar R$100 para a pastora Vera. Pastora Vera, aqui R$100 para a senhora. Vamos dar mais, né, pastora Vera? Vamos dar R$1.000 para a pastora Vera. R$100 é muito pouco. Vamos dar R$1.000 para a pastora Vera. Aí, pastora Vera, estou aqui lhe dando R$1.000. Aí quem olha assim diz: poxa, o pastor é um homem muito caridoso, está dando R$100. Mas aí alguém diz: não, ele não está dando, ele está devolvendo o que ele pediu emprestado para ela há 5 anos atrás. Na verdade ele deveria dar mais. Ele não está sendo bom, o dinheiro já era dela, ele pediu emprestado e agora ele está devolvendo. Quando ele devolve, ele não está sendo amoroso, não é amor, mas é a justiça. Porque é justo, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é dela.
E mais justo ainda se eu devolvesse, no mínimo com juros. Ou no mínimo desse um bônus de gratidão. É como, por exemplo, uma vez eu pedi emprestado o carro para o Ederson para me dar uma mão. Meus irmãos, aí eu pego o carro emprestado, no mínimo você tem que repor a gasolina. No mínimo tem que repor a gasolina. Aí ele, não, pastor, Deus o livre, não repor de jeito nenhum. Como é que ele disse? Não seja bobo, pastor. Então tá bom. Mas como eu surgi a caçamba do carro, no mínimo, uma questão de justiça, devolver limpo. Tem gente que pega as coisas, devolve sujo, rasgado quanto devolve. Essa pessoa não conhece o Evangelho e nem o senso de justiça. Justiça é isso. Você entendeu? Agora amor é quando eu digo, pastora Vera, senti no meu coração de lhe dar aqui R$1.000 para a senhora. Pastor, eu ganho 10 mil por mês, mas não importa, eu quero, amém, pastora Vera? Mas eu quero lhe dar. Não porque me pediu, não porque tinha necessidade, mas simplesmente eu fui tocado. Porque estou dando algo que não é a minha obrigação, não estou como uma questão de justiça, é doação. Isso é amor. A palavra tzedekah é uma palavra muito usada no meio e é ensinada para toda a família judia. Porque todos os judeus, de alguma forma, eles desenvolvem o senso de amor e de justiça. Porque a palavra tzedekah tem a ver com doação. E doar no mínimo 10%. Não tem o dízimo explícito, mas no mínimo eles doam 10% de alguma coisa. É por isso que você não vê uma família judia no mundo desamparada. Porque eles têm o senso de tzedekah, de justiça e de amor. Digam amém. Se nós fizéssemos isso, nossas vidas seriam melhores. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Gente, eu já estou empenhado com o horário, só quero que você anote. Eu ia fazer a leitura de 1 Coríntios, não é? Mas aí não dá tempo mais. Coríntios capítulo deixa eu ver, sobre o amor, não é? É 13, né? Não vai dar tempo. Eu só quero que vocês coloquem em pé. Eu quero só fazer essa leitura dessa canção que eu achei muito bonita. Olha só. Essa canção é uma letra do Padre Zezinho. Talvez você conheça essa letra que nos dá um entendimento de amor. Olha essa letra. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na mão, tarefa escolar para cumprir. Você lembra? É uma música antiga, não é? Católica, bem bacana. Perguntou-me no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e ao sorrir pedi que, ao transmitir, fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Eu quero que nesse dia você durma mais feliz, porque você está fazendo uma boa hermenêutica do amor, uma boa interpretação do que é o amor pela via do Cristo. Espírito Santo, tua presença é muito sublime nesse lugar. Oh, Rabachandaramas, tua presença é gloriosa nesse lugar, Pai. Nos abençoe, renove o nosso coração, nos fortaleça, se conosco. Que cada dia a tua igreja possa viver de forma genuína. Se conosco, Pai, e trabalha poderosamente em nossas vidas, em nosso coração, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Tome esse assento debaixo desse bem. Vamos receber o pastor Arnoldo com palmas bem fortes, com alegria.